Olá, estamos começando mais um episódio do MNcast, o podcast da Menezes Nibo Sociedade de Advogados, disponível nas plataformas do Spotify e YouTube. Sou Nayan de Azevedo, psicólogo, atuo na área de gestão de pessoas, tenho pós em gestão de pessoas estratégica e hoje o foco da nossa conversa é falar sobre carreira, principalmente dentro da área da advocacia. O objetivo, até mesmo com o nosso convidado, é conhecer um pouco mais de alguém que tem experiência na área, trazer dicas práticas que você já pode começar a aplicar amanhã. O nosso convidado, Joel de Menezes Nibo, é sócio fundador do escritório, especialista em licitações e contratos e autor de diversos livros, com uma carreira sólida de 24 anos somente na advocacia. Seja bem-vindo, Joel. Obrigado, né? É uma honra, uma satisfação. Muito legal a gente estar aqui batendo um papo, para bater um papo sobre planejamento de carreira na advocacia, que é um tema difícil, muito pouco falado e necessário para todos os advogados. Então, para começar essa conversa, hoje no Brasil, Joel, a gente tem quase 1,5 milhões de advogados. E frente a essa quantidade, ao próprio mercado em si, pela tua experiência, o que você recomenda hoje para quem está começando ou para aquela pessoa que está namorando essa área? Que dicas você daria? Olha, acho que é fundamental que os advogados, sobretudo os jovens, aqueles que começam as suas carreiras, e até mesmo os estudantes de direito que pretendem ser advogados, que eles planejem bem as suas carreiras, que eles se dediquem a isso, que eles disponham de tempo para planejar as suas carreiras. E o planejamento envolve, na minha percepção, dois aspectos fundamentais, difíceis, coisas difíceis de serem compreendidas e alcançadas pelos advogados, sobretudo os jovens advogados. Por todos, mas sobretudo os jovens que iniciam as suas carreiras. Primeiro onde você quer chegar na advocacia? Que advogado você quer ser? Qual a sua ambição em relação à advocacia? Quais as suas metas em relação à advocacia? Você vai começar uma carreira de advogado agora. Daqui a 10 anos, onde você quer estar? Daqui a 20 anos, onde você quer estar? Daqui a 30 anos, onde você quer estar? Como é que você quer chegar? Então, esse é o principal ponto. O que você quer ser como advogado? Onde você quer chegar como advogado? E não é fácil esse negócio, é difícil. Às vezes parece que é uma pergunta simples, mas não é simples. É algo bastante complexo e algo que demanda muita reflexão. É natural que as pessoas tenham dúvidas sobre isso, não saibam assim, claramente que tipo de advogado querem ser, onde querem chegar, não consigam definir claramente as suas ambições dentro da advocacia. É difícil, não é fácil. Já essa primeira questão não é fácil. E a segunda é até mais difícil. A partir do momento que você define onde você quer chegar, que tipo de advogado você quer ser, que carreira você quer trilhar, a segunda questão é como? O que fazer para alcançar esses objetivos? Ou seja, eu quero ser um advogado especialista em tal área, reconhecido no meu estado, reconhecido nacionalmente, ou eu quero ter um escritório que se dedique a isso, que tenha esse nicho de clientela, que ocupe esse nicho no mercado. Bom, o que fazer, né? Ou seja, como alcançar esse objetivo? Isso é difícil, então você tem que ter uma leitura de mercado, uma leitura de demanda das empresas, dos potenciais clientes, uma leitura de concorrência e, sobretudo, para os advogados mais jovens que não têm experiência, que ainda não participam desse mercado, é mais difícil ainda, né? Em comparação com um advogado que já está posto, que já tem um exercício aí em relação à advocacia. Uma coisa que eu digo sempre é a seguinte, é o seguinte, quanto maior a sua ambição, quanto mais alto você quer chegar, maior preço você paga. O como fica mais difícil. O caminho é mais difícil, requer muito mais dedicação, requer muito mais compromisso, muito mais comprometimento. Então, enfim, para começar o planejamento, o que eu quero ser como advogado e o que eu preciso fazer para chegar lá? Ou seja, como? Eu preciso responder essas duas questões e são questões difíceis, sabe? E eu digo também, Nayan, que num dado momento a gente pode ter uma certeza ou a gente pode ter uma clareza, a depender do estágio da carreira, mas
você vai avançando e as coisas também vão mudando, né? Você tem experiências, você chega em estágios de vida também diferentes e, às vezes, num dado momento você tem clareza, no outro momento as coisas já ficam tanto quanto turvas, já ficam um pouco mais difíceis, assim. Uhum. Então, constantemente a gente tem que parar, refletir, reanalisar. E eu acho muito importante que as pessoas se aconselhem até, né? Se tem dificuldade, olha, eu não sei bem o que eu quero ser, e muito menos, né, como chegar a isso a partir do momento que eu descubro o que eu quero ser. Eu acho que é importante que as pessoas conversem, né? Procurem mentores, outros advogados mais experientes, familiares, amigos, ainda que seja de outras áreas, psicólogos, coaches, porque eles podem, enfim, indicar um caminho, dar alguns insights, algumas coisas que sejam interessantes e proveitosas. Mas, em que pese isso, eu acho que é fundamental. Você vai ouvir, é importante conversar, mas eu acho que é fundamental que as pessoas também entendam o seguinte: é uma decisão sua, né? É a sua vida, é a sua carreira. Quem tem que tomar a decisão é você. Também não se escora, também não tenha a pretensão que essas coisas vão vir de bandeja, assim, e vão vir prontas, né? Você tem que desenvolver, você tem que parar para pensar nisso, você tem que dedicar tempo para isso. Dentro até mesmo da tua própria experiência, Joel, hoje o que eu percebo no meu dia a dia, até pela própria experiência da clínica em si? A escolha de uma profissão já é algo por si só angustiante, né? Saber se a pessoa vai para o direito, se ela vai para a engenharia ou se vai para a psicologia, por exemplo. Dentro do direito já existe uma gama gigantesca de áreas que a pessoa pode atuar, mercados que ela pode explorar e etc. Aí, ok, a pessoa já passou pela primeira jornada, quer escolher qual área que ela quer fazer formação, por exemplo. Escolheu direito. Dentro do direito tem um leque gigantesco. Ok. Dentro desse leque gigantesco, vamos supor que a pessoa decida, ok, eu quero ser advogado, gostei disso, pelo pouco que eu vi, pelo pouco que eu conversei com algumas pessoas, ou até experiências, influências familiares que afetam muito nessa decisão. E aí dentro da advocacia tem um outro porém que eu vejo, que é justamente a área que a pessoa vai seguir, né? Então já basta essa jornada dentro da própria advocacia. Tem várias áreas que a pessoa pode seguir para se especializar, para consolidar uma carreira. E até uma curiosidade pessoal minha, né, com relação a você, por exemplo. E principalmente o que você pode auxiliar essas pessoas nesse início de jornada. Dentre tantas áreas, no início você já tinha clareza, por exemplo, que você ia estar onde você está, que era essa área que você queria seguir. E para quem está perdido nessa escolha, que deve ser algo muito mais comum do que a gente imagina, que conselhos que você dá para essa pessoa para ela conseguir saber que área seguir, se desde o início já vai ser algo certeiro até o final, se pode mudar, o que você tem para compartilhar sobre? Bom, a área veio depois, na verdade. Isso eu ainda cursava a universidade e eu já sabia. Primeiro é o seguinte: eu já sabia o que eu queria ser e onde eu queria chegar, né? Durante a faculdade, eu me encantava o magistério. Eu queria ser professor. Então, eu sempre gostei muito de falar, sempre gostei de escrever. Tinha a pretensão, um sonho à época de publicar artigos, livros, de dar palestras, de ser professor. Então, a carreira acadêmica sempre me encantou, né? E eu também queria ser advogado, ao mesmo tempo. As duas coisas correram em paralelo. Eu queria seguir a carreira acadêmica e queria ser advogado e tinha pretensões bem ambiciosas em relação à advocacia. E essas duas coisas tinham, na minha percepção, sinergia, porque o sujeito se forma. Eu, quando me formei, eu não tinha parente advogado, meu pai não era, ninguém próximo. Eu tive que fazer a minha carreira do zero. E eu pensei o seguinte: bom, como é que eu posso me destacar? Como é que eu posso encontrar uma luz ao sol? Como é que eu posso chamar a atenção do mercado para que eu tenha cliente, para que as pessoas me procurem? Então eu pensei o seguinte: olha, a academia pode
pode fazer com que o mercado tenha atenção ou pode atrair atenção para mim. Então, se eu conseguir fazer mestrado, se eu conseguir fazer o doutorado, se eu conseguir publicar, se eu me tornar professor, o meu nome vai circular, as pessoas vão ter atenção e eu vou conseguir uma posição no mercado. É o que se fala de marketing de autoridade, né? Você, enfim, realizar uma série de conjuntos de ações para que você seja reconhecido como uma autoridade. E a academia, evidentemente, ajuda muito nisso. Uhum. Então, assim, a academia alimentava o meu projeto de advocacia, né? Foi a minha estratégia para que eu fosse conhecido, para que eu me projetasse na advocacia. Portanto, uma coisa alimentava a outra, academia, advocacia, academia também com a experiência prática, com a lida do dia a dia. Então, essa foi a primeira decisão que eu tomei, né? Eu tinha um projeto bastante ambicioso em relação à advocacia e bastante ambicioso em relação à academia, e achei a minha estratégia, olha, um retroalimenta o outro. Pois bem, durante a faculdade, daí eu precisava... A gente tem que fazer a monografia no final da faculdade, né? Até hoje é assim. E é muito frequente que as pessoas não saibam bem o que fazer. Eu trabalhava no escritório de advocacia, escritório do saudoso Péricles Prade, que foi um segundo pai para mim. E eu estava lá em dúvida sobre o que fazer, tinha 3 ou 4 opções. Eu tinha certeza que eu queria fazer o quanto antes, porque no final da faculdade eu queria ter tempo para estudar para o mestrado, para entrar no mestrado, dentro desse planejamento que eu já tinha traçado lá à época da universidade. Então, conversando lá com o Péricles sobre essas opções, o Péricles aí sugeriu, João, por que no escritório tinha acabado de entrar um caso muito grande sobre licitação. E ele tinha resolvido esse caso com argumentos sobre os princípios da licitação. E daí o Péricles me sugeriu, Joel, por que tu não falas sobre licitação? Tem pouca coisa escrita. Aqui em Santa Catarina, a gente é de Santa Catarina, aqui em Santa Catarina praticamente nada. E esse tema, os princípios da licitação, acho que é um tema bem interessante. Então, eu acabei fazendo a minha monografia sobre o princípio da isonomia na licitação pública. Eu mal entendia, eu mal sabia o que era uma licitação pública, mas em razão desse conselho, da importância também de conversar com as pessoas, de falar com as pessoas. Daí me enveredei na licitação. Daí, nesse meu projeto, eu queria deixar o final da faculdade, o tempo reservado para estudar para o mestrado. Porque eu não tive muita vivência em projetos de pesquisa, em parte mais de teoria do direito, filosofia do direito. Durante a universidade, eu não dei muito foco para isso. E o mestrado que eu queria era o mestrado da Universidade Federal de Santa Catarina, eu fiz a graduação lá, e o mestrado lá é muito focado nisso, inclusive a prova de seleção. Então, eu queria que no último ano eu ficasse só focado nisso, estudando para o processo seletivo do mestrado, me preparando para isso. Então, eu fiz a monografia bem antes de todo mundo. Eu defendi minha monografia bem antes de todo mundo. Daí, no último ano da faculdade, apareceu um concurso do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo de monografias, que era aberto a profissionais, que eles sempre fazem, todos os anos, no Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. Eu, estudante, a monografia estava pronta, já tinha defendido. Daí tinha que mandar a monografia para participar. Eu disse, olha, não me custa nada, vou mandar a monografia lá para participar do concurso. E eu acabei ganhando esse concurso. Isso ainda na graduação. O que à época foi assim, muito legal, porque é difícil que um estudante vença esse concurso. Repito, que é aberto não é um concurso para estudantes, é um concurso para todos os profissionais. Isso me projetou bastante, eu ainda estudante. Isso teve uma boa repercussão dentro da universidade. Então eu comecei a ficar, de certa forma, conhecido, ainda que pouco, como um sujeito que trata de licitação, que escreve sobre licitação, que tem algum conhecimento sobre licitação. Fui para o mestrado. Então, naturalmente, daí no mestrado eu já fiz a minha dissertação também sobre licitação. Aprofundei esse estudo da monografia, também Princípio da Isonomia na Licitação, que foi meu primeiro livro. Então, aí que eu escolhi foi meio que por acaso, meio por sorte. Às vezes a gente precisa de golpes de sorte, assim, às vezes as coisas esbarram na gente. A licitação meio que esbarrou. Foi fruto de uma conversa, eu não sabia direito o que era, mas segui adiante. E foi muito bom, eu tive sorte, porque é um assunto que tem muita demanda, né? E aqui em Santa Catarina, sobretudo aqui, que é o meu estado, à época, lá no final da década de 90, não tinha um escritório assim, especializado em licitação e contrato. Havia escritórios que tratavam de direito público,
mas nenhum realmente especializado em licitações e contratos. E também não tinha nenhum professor dentro da academia que fosse especializado em licitação e contratos. Uhum. Então, quando eu fiz o mestrado, publiquei o primeiro livro, depois, na sequência, direto, eu me formei no final de 97. A minha formatura mesmo foi em janeiro de 98. Em março de 98, eu comecei o mestrado na Universidade Federal. E comecei a dar aula na Universidade Federal, que era muito estranho, porque tinha lá um programa do mestrado. Daí, eu fiz as matérias mais ou menos em um ano. No outro ano, no primeiro semestre, eu escrevi a minha dissertação. Eu defendi minha dissertação em setembro daí de 99. No começo do ano seguinte, de 2000, eu já entrei no doutorado da PUC, daí lá em São Paulo. Então, eu fiz tudo muito rápido, né? Então, fiz o mestrado, publiquei, fiz o doutorado, daí depois a tese de doutorado, que é o meu livro Dispensa, Inegibilidade e Licitação Pública. Então, daí eu fui me projetando. Daí começaram a vir convites para dar aula, palestra, e comecei a ficar conhecido no mercado. A academia me ajudou nisso, né? E eu tive sorte, repito, porque eu acabei enveredando por uma área que não tinha muita concorrência, pelo menos aqui em Santa Catarina. E é bom isso, né? Foi um golpe de sorte, mas como eu falei num planejamento, é importante tu ter essa percepção de mercado, tentar entender isso. Uhum. Né? Porque se você se especializa numa área que já está, né, preenchida, que você tem uma concorrência muito forte, que o mercado já não se interessa tanto por aquilo, é muito mais difícil. Você encontrar um nicho, você encontrar um espaço, ainda que no mercado assim com tanta concorrência, como a advocacia, ajuda bastante, ajuda muito, acaba sendo decisivo. Uhum. E durante o processo você falou algo, inclusive agora, que eu achei muito interessante, que o teu nível de dedicação ele é proporcional ao teu nível de ambição. Então, dependendo do que você quer atingir, os objetivos que você tem, as metas que você tem, essa clareza que você trouxe, você precisa estar de início ciente, minimamente, que você vai ter um preço a ser pago nesse caminho. E pela trajetória até que você acabou de contar, imagina, você estava terminando uma faculdade já de olho no próximo passo. Eu sabia bem o que eu queria, Nanha. Tinha muita clareza e muita vontade de fazer aquilo. Uhum. E o que eu percebo hoje, até das próprias... Já fiz diversas entrevistas e isso que você traz, dificilmente as pessoas têm essa clareza. Às vezes até tem um aspecto racional, racionalmente a pessoa entende e concorda, mas emocionalmente às vezes a pessoa não está tão disposta assim, não está tão comprometida, ou de fato nem sabe o que quer. Já começa por aí. E eu acredito que durante esse teu processo, principalmente inicial, a balança, a conta não fechava, eu imagino. Né? Você, sei lá, dedicava, por exemplo, 12 horas do teu dia para tua carreira e a recompensa ela não vinha de maneira imediata. Não era algo que eu dedico hoje 12, amanhã já tem um retorno disso proporcional. Imagino que por um tempo foi descompensado. Você planta, né? Sem dúvida. Você se esforçou, acreditou muito. Provavelmente tinha outros caminhos mais fáceis, que hoje eu vejo que é o grande dilema. Vou para uma carreira pública, vou para a advocacia, e às vezes a pessoa ela fica na dúvida se, por vezes, até mesmo dentro da própria advocacia, vai para um caminho de curto prazo, porém pode ser que isso afete o longo prazo da pessoa, ou ela aposta muito no curto, porém pode ser que você colha ou não no futuro. Durante esse teu processo, você chegou a duvidar, e se não, né, se você tinha muita certeza e clareza do que você queria, como que você fez para poder até manter, vamos dizer assim, a sanidade durante o processo? Porque muitas pessoas se perdem, né? Às vezes a pessoa dedica 14 horas do seu dia, às vezes 20 horas do seu dia, e isso acaba afetando a saúde mental, saúde física, emocional da pessoa. Como que foi esse processo para você e também o que você acha que pode auxiliar, principalmente os jovens de hoje em dia ou pessoas que estão querendo acelerar a sua carreira a fazer isso de maneira saudável? Eu tenho lido algumas coisas sobre felicidade, né? E isso é um tema que tem sido atualmente bastante estudado na academia, com disciplinas próprias e uma série de experiências e dados sobre isso.
E me parece que a felicidade é uma equação, é o resultado da soma entre momentos de prazer e propósito. Né? Felicidade é igual momentos de prazer, momentos prazerosos mais propósito. E esses momentos de prazer e propósito, eles podem ter pesos diferentes a depender da pessoa. Algumas pessoas podem valorizar mais o propósito, outras podem valorizar mais momentos de prazer. Mas me parece que é muito claro que só momentos de prazer não traz felicidade. A gente precisa ter um propósito, precisa ter um sentido para a vida. E o trabalho, a carreira nos alimenta com esse propósito. Então, você tem que pensar na sua felicidade. Eu acho que assim, não tem fórmula pronta, não tem fórmula mágica. Cada um tem a sua concepção de felicidade. O que vai te deixar feliz? Daqui a 20, 30 anos. Tenta te projetar daqui a 20, 30 anos. O que tu precisa ter? O que tu precisa ser lá daqui a 20 ou 30 anos para que tu seja feliz? Essa é uma resposta que cada um tem que responder para si. É uma coisa muito individual. Então, eu sempre fui um sujeito muito ambicioso. Eu sempre mirei muito alto. Então, agora, enfim, é a resposta que servia para mim. Agora, talvez não sirva para outros. E eu acho que é absolutamente legítimo que alguém que esteja se formando pense em eu quero ser advogado, mas também eu não quero chegar tão alto. Porque, repito, né, quanto mais alto você mira, maior preço você paga. Isso não tem absolutamente dúvida nenhuma. Quanto maior a tua ambição, maior o sacrifício você... Toda escolha gera um sacrifício e quanto maior a tua ambição, maior vai ser o sacrifício. Eu realmente me sacrifiquei bastante, assim, eu me dediquei muito, porque eu tinha esse propósito muito forte, eu queria aquilo muito, a minha vida era aquilo. Né? Se você tem um propósito forte, aquilo se encarna, né? Você introspecta aquilo, isso gera uma motivação e te dá resiliência. Então, enfim, eu, no final da faculdade, então, já fiz uma coisa um tanto diferente. Todo mundo deixa a monografia mais para o final, vai se arrastando. No final da faculdade é um momento de festa. Eu antecipei minha monografia. Já no último ano ficava estudando, já focado no mestrado. Eu entrei no mestrado, o mestrado foi muito difícil para mim. O mestrado da Universidade Federal de Santa Catarina é um mestrado bem pesado, muito nessa área de teoria, de sociologia, filosofia, coisas que eu não tinha muita aptidão. Então eu tive que estudar muito mesmo. Assim. E eu achava o seguinte, não adianta fazer, para a ambição que eu tenho, para onde eu quero chegar, não adianta fazer um mestrado por fazer. Não adianta fazer uma coisa meia boca. Né? Eu tenho que fazer um ótimo mestrado, desse ótimo mestrado eu tenho que fazer uma ótima dissertação, inclusive para que isso seja um livro, para que possa me projetar, para que eu possa me vender. Eu estudava muito, né? Estudava muito. Eu acho que eu entrei naquele momento até, sei lá, uma coisa até exagerada, sabe? E eu tenho, me conhecendo, né? Cada um tem que se conhecer, eu tenho mais facilidade de me concentrar pela manhã, né? Que é quando eu produzo mais. E eu gosto de acordar bem cedo. Então eu comecei a acordar mais cedo. Olha, era meio que rotina eu acordar 4 horas da manhã para estudar, E isso era sempre. Eu tinha um planejamento que era todo, e eu trabalhava, era advogado, dava aula, eu nunca fui só acadêmico, sempre levei as outras coisas juntos. Tinha acabado de me formar, eu tinha que conseguir dinheiro, eu dava aula onde pudesse dar, enfim, tinha meu escritório. Então eu acordava muito cedo. E, enfim, hoje em dia no Instagram, de vez em quando, tem muito esportista que fala isso, né? Que talento não é tudo, que o mais importante é a dedicação, é o empenho, é o comprometimento. Enfim, Michael Jordan, Mike Tyson, e todos têm uma fala mais ou menos parecida sobre isso. E é verdade. Esse negócio de acordar cedo, olha, eu me lembro assim, sábado, né? Daí eu estudei. Eu só parava mesmo sábado à noite. Daí sábado à noite eu parava, daí eu saía. Domingo eu não estudava, né? Daí eu ia para a praia, alguma coisa, mas os outros dias... E era sábado à noite, não era sábado 5 horas da tarde, nem 4 horas da tarde, era sábado à noite, 7, 8 horas da noite. E eu entrava numa, assim, eu ia dormir na sexta-feira e pensava assim, amanhã não tem ninguém no Brasil que vai estudar mais do que eu. Eu vou ser o cara que vou acordar mais cedo, eu vou começar, ninguém vai estudar mais, vai fazer mais do que eu amanhã. Eu pensava assim.
Chegou a ter dia que eu botei na minha cabeça assim, 4 horas da manhã já tá muito tarde. Teve dia que eu comecei a acordar às 3h30 da manhã, porque eu achava que alguém podia acordar às 4. Então, assim, era uma paranoia. Mas eu tinha um propósito muito forte, sabe? Daí fiz o mestrado, acabou o mestrado, aí na sequência passei no doutorado lá na PUC de São Paulo. Daí minha rotina era mais ou menos assim. Domingo, mais 7 da noite, eu pegava o ônibus para ir para São Paulo. Chegava lá umas 6 da manhã. Às 8 eu tinha aula na PUC, então chegava, tomava um banho rapidinho, assim, super apertado para chegar na aula. Chegava na aula até o meio-dia. Lá em São Paulo eu trabalhava no escritório. Acabava a aula, ia para o escritório. Tinha aula à noite, da segunda à noite. Terça tinha aula de manhã, trabalhava à tarde no escritório e à noite eu não tinha aula. Daí, quarta-feira, eu tinha aula só à noite. Daí eu arrumei de dar aula. Eu dei aula na Universidade Camilo Castelo Branco, lá em São Paulo. E, puta, era um lugar longe para mim, né? E eu dava aula na Itaquera. E eu dava aula de Direito Civil. A minha especialidade é licitação e contrato, é Direito Administrativo. Então, eu tinha que estudar, eu tinha que preparar. Não era uma matéria que eu dominava. Então, assim, eu acordava de madrugada. Daí era mesmo 3 horas da manhã, tal, para pegar os livros e ler e tentar fazer um roteirozinho da aula que eu ia dar. Porque eu não tinha lido nada até então, não tinha tempo para isso. Então, me preparava, daí eu tinha que sair mais ou menos mais 5 da manhã, porque daí tinha que pegar um metrô, depois tinha que pegar um ônibus, tinha que andar mais um tanto para chegar na aula. Daí voltava, trabalhava à tarde, aula à noite. Quinta de manhã, bem cedo, eu pegava o voo para Florianópolis. Eu começava a dar aula, eu dava aula na Federal. Aí, na época do doutorado, já era professor substituto. Daí, 10 horas da manhã, eu começava a minha aula. Eu dava aula das 10 ao meio-dia. Acabava meio-dia a aula, eu ia para o escritório, ficava a tarde toda no escritório. E depois dava aula no período da noite, das 8 às 10. Isso na quinta e na sexta. Sábado estudava para o doutorado, domingo era essa confusão de novo. Então, realmente foi difícil, não foi fácil. Eu paguei um preço alto, né? Eu deixei de fazer muita coisa. É óbvio que a gente deixa de fazer muita coisa. Eu tinha 20 e poucos anos. Meus amigos, as meninas, as festas, né? De novo, eu sou de Florianópolis, eu gosto de praia, os amigos ligando. Poxa, eu acordava, já estava estudando 1 hora, 1h30, meus amigos chegavam das festas. Eles na rua chegando, bêbado e tal, e eu já estava estudando já faz tempo. Então, assim, realmente era um preço. Mas hoje eu olho assim, cara, como eu sou feliz, como eu sou orgulhoso de ter feito isso. Mas é um preço que tu paga. Então, tu precisa saber o que tu quer, onde tu quer chegar, pensando na tua felicidade, o que vai te deixar feliz. Eu tenho um amigo, né, que ele é um cara muito talentoso, muito talentoso. E o advogado ele precisa ter diversas habilidades. Mas é muito difícil que o advogado contemple todas essas habilidades. De se comunicar oralmente, de escrever, relações públicas, de gerar negócio, de relacionamento com o cliente. Ele tem que ter diversas habilidades, empreendedorismo. E esse amigo meu, ele tem esse conjunto de habilidades. E, na verdade, é amigo do meu irmão. Eles estudaram juntos, que é um pouco mais novo. Daí ele fez a faculdade de Direito. E eu assim, esse cara vai ser um advogado fantástico, assim, porque a gente via que ele tinha tudo. Daí ele se formou e eu assim, fulano, o que tu vai fazer? Ele assim, eu vou fazer concurso público. Eu assim, poxa, por que tu não vai ser advogado? O concurso, uma carreira pública, com todo respeito, mas pensando nele, falei, pô, isso vai te limitar, tal. E era um concurso público que cuja o horário de trabalho é da 1 às 7. Daí ele assim, Joel, eu gosto muito de direito, mas eu gosto mais de surfar. O que me deixa feliz, o direito me deixa feliz, mas eu preciso ter um tempo livre porque eu quero fazer essas coisas também. Então, enfim, cada um tem que encontrar a sua felicidade. Talvez para uma determinada pessoa a felicidade dela não esteja assim tão dependente da profissão, ela não almeja. Cada um tem a sua fórmula, né? Então, primeira coisa é, olha, onde é que você quer chegar? O que vai te deixar feliz? Esse é o ponto, né? A partir daí, a partir do momento que tu tem clareza sobre isso, o que eu preciso fazer para chegar aqui? Ou seja, como é que eu vou chegar? Qual o caminho que eu vou percorrer? E daí tu tem que estar muito disposto a se dedicar. Tem que dar muita coisa, sabe? O preço é alto, mas vale a pena. Se tu tem esse projeto, se aquilo vai te deixar feliz, eu acho que vale a pena. Eu me sinto realizado, eu me sinto feliz com o que eu tenho hoje, onde eu consegui chegar e quero ainda fazer muito, né? Sou muito novo, acho, tenho 49 anos.
E até nessa questão que eu também gostaria de aprofundar um pouco mais a nossa conversa, porque às vezes as pessoas, elas, dentro desse planejamento, como você comentou, é importante rever, é importante volta e meia revisitar, ver se ainda faz sentido ou não, não somente no aspecto prático, mas até emocional mesmo, porque às vezes a pessoa, ela quer muito aquilo, mas às vezes, depois de um momento da vida, ela não quer mais tanto, né? Talvez ali com 18, 20 anos, aquilo era maravilhoso. Aí depois que a pessoa tá ali com 25, 26, aquilo já não é mais tão atrativo assim, ela começa a mudar prioridades, que nem esse teu amigo comentou. Talvez depois de um tempo ele possa ter repensado, falar, tá, agora eu não quero mais dedicar tanto ao surf, quero me dedicar mais a outra questão e por aí vai. E dentro desse processo, algumas pessoas, elas colocam metas práticas e atingem essas metas. Seja, quero ganhar tanto, quero dar uma palestra em tal lugar, quero dar aula em tal faculdade. E é muito comum acontecer, digo por experiência própria, dentro da parte clínica, das pessoas atingirem isso e por vezes ter uma crise existencial, que a gente popularmente diz. Tá, agora que eu consegui, chegou no topo da montanha, tá, mas e aí? E agora? Né? O que eu faço? Mas qual que é o próximo passo? E eu acredito que muitas pessoas no teu lugar, elas, talvez na metade até do caminho, elas já teriam tido esse momento e até repensado, tá bom, aqui tá legal, aí diminui o nível de intensidade que dedica ali pro dia a dia, desacelera e, por vezes, acaba praticamente se aposentando antecipadamente, eu digo. Primeiro, o que talvez você recomenda para essas pessoas e também como é que foi o teu processo nisso? O que hoje de fato te motiva a, que eu ainda sei, né, que você continua acordando cedo, continua se dedicando, estar no dia a dia com novos desafios, porque antes o seu desafio era mais produção técnica, hoje envolve até pessoas, clientes e enfim, o que hoje continua te motivando a estar nessa batalha, mesmo talvez você já até tendo ultrapassado o nível que você gostaria de chegar? Essas coisas são dinâmicas, né, Nayan? Então, hoje a gente tem uma percepção, mas a vida vai mudando e as percepções vão mudando. A base de tudo é saber o que te deixa feliz, né? O que vai te deixar bem e saber, de novo, quanto mais alto tu mira, né, mais alto o preço que tu vai ter que pagar. Então essa eu acho que é a regra de ouro e daí tu sopesar, tu ponderar até onde tu queres chegar. Eu tenho dois fatos aqui sobre isso, né, atualmente, né, sobre planejamento e sobre manter essa motivação, essa disposição. Vou te falar duas coisas. Primeiro, eu sou especializado em licitação e contrato, então tenho um livro sobre o assunto, projetei minha carreira para que eu tivesse um reconhecimento acadêmico nessa área de licitações e contratos e acho que pude alcançar essa projeção, esse reconhecimento que eu consegui, né, que eu projetava lá de início. E eu tive um planejamento assim, primeiro eu vou escrever um livro mais específico sobre licitação, que é o princípio da isonomia, daí depois eu escrevo um outro livro já um pouco mais comercial, que foi dispensa e inedibilidade, daí escrevo um livro sobre pregão, e eu pensava que nessa minha produção eu chegaria ao ápice num livro que fosse geral sobre licitação pública e contrato administrativo. Eu escrevi esse livro e venho, já faz uns 10 anos ou 15 anos, e venho reeditando esse livro, são novas edições. Uhum. E eu já naquela época eu pensava o seguinte, olha, a gente tem a lei 8666 de 93, que é a lei de licitações. Uma hora essa lei vai ser revogada, deve vir uma nova lei de licitações e contratos. E esse é o meu momento. Esse vai ser o momento da minha carreira. Eu tenho que me projetar, construindo uma carreira, tendo algum reconhecimento até lá, para que na hora da virada eu realmente pudesse dar um salto aqui, né? Eu tivesse mais reconhecimento como isso, né? Eu já tendo esse livro produzido, na hora que viesse a nova lei, eu teria que fazer uma nova edição, um novo livro, mais rápido do que os outros. Eu sempre fui bem rápido para escrever. E melhor do que os outros, né? Porque daí eu consigo me projetar, eu consigo me firmar, marcar uma posição. Vai ser uma hora que vai dar uma zerada no jogo. Evidentemente tem gente muito mais antiga que eu, mais consagrado no mercado. Mas na hora que vira, meio que vai dar uma zerada, é uma janela de oportunidade. E a lei foi aprovada no final de 2020 e sancionada no começo de 2021. Ou seja, em 2020, verão, ali a gente já sabia, já tinha sido aprovada a nova lei. E eu pensei, cara,
vai chegar dezembro aqui na hora do Natal, vou mergulhar, vou enfiar minha cabeça nisso e já não faço mais nada, vou escrever, vou fazer mais rápido, aquilo que eu sempre pensei, chegou a minha vez, chegou a oportunidade. Chegou o Natal, meus filhos, família, festa, descansar uma semaninha, tô meio cansado. Outra semana, praia, sol, daí mais outra, não escrevi. Comecei a escrever assim muito pouquinho, 2, 3 horas, tal. Aí o tempo foi passando. Aí chegou janeiro, começou a vir, voltou o escritório e coisas e casos importantes e aquilo me... não escrevi praticamente nada. Não escrevi praticamente nada. No começo do segundo semestre, mais ou menos ali por agosto, eu fui a Curitiba, tive uma reunião na Zenit, que é a empresa com que eu trabalho já há uns 20 anos, os cursos, tal. E o presidente da Zenit, o proprietário da Zenit, é o Renato Geraldo Mendes, que também é um professor e um amigo, assim, um mentor. Da importância da gente conversar e falando com as pessoas, né? E fui conversar com o Renato lá, daí o Renato assim, João, cadê teu livro? Já fez? Já atualizou? Daí eu vim cheio de desculpas, né? Renato, poxa, tu sabe que eu sempre nessa hora eu queria ter feito, mas acabei não fazendo, porque não deu, aconteceu isso no escritório, aconteceu isso, e a família, papapá. O Renato olhou para mim e disse assim, ô Joel, a idade nos ensina uma coisa só. Né? A gente tem que aprender uma coisa com a idade. Que não dá pra fazer tudo. Tu tem que ter prioridade. Tu quer atualizar, tu quer fazer esse teu livro? Tu queres? Isso é importante para ti ou não é? Se for realmente importante, tu te organiza, tira as outras coisas da frente e faz. Não enrola, não dá desculpa. Então aquilo, olha, isso faz 2, 3 anos, não era um menino de 20. Tomei uma bronca quase. Daí voltei, fui pensando assim, Renato, tem verdade, tá certo, é isso, né? E daí passou um mês, eu me organizei, fiz os planejamentos aqui no escritório, e olha, vou me afastar 2 meses do escritório e vou focar só no livro. Rapaz, eu consegui fazer. Inclusive, até ele tá aqui do lado. Ó. Esse aqui, ó. E olha o tamanho desse bicho aqui. É um negócio, cara, difícil. São quase 1.300 páginas. E, cara, assim, já nessa minha idade, eu tinha, sei lá, 47. Foi aquela loucura de 4 horas da manhã, o dia inteiro. Organizei em casa também, 16, 18 horas por dia trabalhando. Era só aquilo, intermitente, virava. Consegui fazer. Né? Agora, tive motivação para isso, consegui fazer esse negócio. Agora eu vou mudar, vou para um outro caso. Advocacia. Então eu achava lá no começo, meu planejamento era que aqui em Florianópolis não tinha escritórios assim com perfil corporativo, era tudo muito pessoal, muito focado na pessoa do advogado, que tinha que ter um escritório completo, full service, com todas as áreas, com vários profissionais de referência em cada área. Consegui com amigos, com os meus sócios, construir isso. E, enfim, chegamos aqui num patamar interessante de projeção da advocacia em Florianópolis e em Santa Catarina. Faço muitas coisas fora de Santa Catarina, mas aí mais específico em licitação. A minha avaliação é que o nosso escritório podia mais. Né? Ele poderia se projetar mais nacionalmente. Enfim, isso pode ser uma meta. Né? A gente tentar ter nacionalmente a projeção que temos em Santa Catarina. Pode ser uma meta bem ambiciosa e difícil de ser batida. Mas, enfim, tem essa meta. A gente tem que pensar no como, no preço que vai pagar para isso. Nanhã, te confesso, hoje, eu não sei se quero isso. Não sei se quero isso. Eu tenho dúvida. Hoje é o momento de certeza. Nesse corte da advocacia, não é projeto acadêmico. Eu não sei se eu quero isso. Porque olhando para essa meta, o preço que eu vou ter que pagar, que o escritório, eu não sei se eu quero pagar esse preço. Vou ter que fazer uma série de sacrifícios. Eu não sei se hoje eu quero fazer. Eu não sei se isso vai me deixar... Eu não sei, eu estou em dúvida. Então, eu estou hoje, sob uma dada perspectiva, numa zona de conforto. Nessa perspectiva da advocacia.
Olha, trabalho pra caramba, chego Uhum. cedo, fico o tempo todo no escritório, eu faço. Tem gente que pergunta, mas tu advoga? Eu faço. Hoje cheguei 7 e pouco da manhã, tava fazendo memorial, daí agora vim pra cá, Uhum. 12h30 tem reunião, à tarde tem que fazer uma expedição, eu despacho, faço. Eu sou advogado. O que eu gosto de fazer é advocacia. É- é- eu não sou empresário, eu sou advogado, eu gosto de advogar. Né? Então, eu trabalho e trabalho bastante. Mas, por exemplo, se eu pensar tudo que eu fiz semana passada, tudo que eu vou fazer semana, não vai me levar nesse outro patamar. Eu tô cuidando das coisas aqui. Se eu Uhum. quiser chegar num outro patamar, eu vou ter que fazer muito mais do que eu faço hoje. Eu tenho que talvez tenha que morar em outro lugar, tenho que transferir minha família, tenho que. Não sei se eu quero isso. Uhum. Pode ser que eu queira. E eu penso assim, poxa, Joel, se tu não fizer, se tu ficar nessa zona de conforto, será que daqui a 10, 20 anos tu vai olhar e tu vai se arrepender? Tu vai pensar assim, podia ter sido mais? Cara, é um momento de dúvida. Ou seja, essa reflexão é constante, porque a carreira vai mudando, as coisas vão mudando. Então a gente tem que estar sempre pensando sobre isso, tirar um tempo, fazer reflexão. O que a gente quer? O que realmente importa para a nossa vida? O que nos deixa feliz? Então, decida o que você quer, saiba que tem um preço a pagar. Quanto maior a sua ambição, maior o preço a pagar. E se você quer mesmo, né, se aquilo te dá propósito, esse valor de propósito, então luta, vai atrás e é isso. É justamente dessa retrospectiva que eu iria fazer também, até para quem vai assistir esse episódio inteiro, ter justamente como se fosse. É claro que não existe um passo a passo, mas pela tua experiência e também pelo que eu estudo, vejo também no dia a dia, acho que é justamente isso. É você primeiro definir de maneira genuína, que eu acho que esse já é assim, já dá uma jornada de um bom tempo, Muito. né? De você realmente definir o que você quer, Tem que não pensar, né, só Nayan? As pessoas parece que não dedicam tempo, vão sendo uhum, absorvidas pelo dia a uhum, dia e não param para pensar no que é mais importante para si, que é a sua felicidade, o que a pessoa quer ser. Né? Deixa, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida levar. Não deixa a vida é, levar. Seja o senhor da sua vida. Você decide. é. E eu vejo que muito até dessa dificuldade de escolha é porque às vezes a pessoa quer tudo. Né? Quero isso também, mas também quero isso. Mas não está disposto a pagar o preço. Daí não Exatamente. adianta. É até infantil isso. Ah, eu quero ser o mega, mega, mega. Tá, mas o que você vai fazer para isso? Não vou fazer nada. Quero ir pra praia, quero ir pra festa, quero É, namorar, quero trabalhar 8 horas por dia. Meu irmão, não vai dar. é. Então pensa num outro objetivo, condizente com o que está disposto a se esforçar, a entregar. Uhum, Né? uhum, uhum. É, E no final, tua felicidade é o que importa. sim. E você precisa analisar até para que no final das contas tu esteja bem contigo. Tu pensar assim, olha, foi uma decisão que eu tomei consciente. Não é que a vida me empurrou e agora eu me arrependo. Não, eu pensei e decidi isso. Acho que é muito mais fácil da gente aceitar, da gente conviver com essas escolhas que são tomadas conscientemente. E a importância de revisitar também, Joel, esse planejamento, que é o que você trouxe antes. Talvez perguntasse para o Joel lá de 20 anos, ele falou: não, se eu chegar nesse nível, eu vou querer mais com certeza. Hoje você chegou, cara, não sei, não sei. E tá tudo certo, porque, que nem você comentou, o principal é você respeitar a sua felicidade, dentro daquela proporção que você comentou. Também, se você quer esse algo, ok, então se comprometa com isso. Mas também, se você não quiser mais, ok. Vê o que você quer de fato. Né? O Sim. principal é ter Toma essa uma decisão coerência. consciente Exato, para exato. não se frustrar na frente. Uhum, uhum. E para a gente já se encaminhando também para o nosso final, acho que vale você comentar brevemente, talvez seja uma dúvida de muitas pessoas, principalmente das pessoas jovens que estão começando no mercado de trabalho. Como que você vê hoje a relação da inteligência artificial com a carreira da advocacia? Que muito se especula, muito se diz sobre. Umas pessoas dizem que vai deixar de existir, outras pessoas falam que não tem nada a ver. Enfim, como que hoje, através da sua experiência, você percebe esse movimento? É algo que faz sentido, não faz? Dá para juntar, não dá? Qual que é a sua percepção? E a gente já se encaminha para o nosso Olha, Nayan, encerramento. tem pessoas que têm uma visão otimista, né, que dizem, olha, vai ser complementar, não vai substituir o advogado. Eu não compartilho dessa visão otimista. Eu tenho uma visão bem pessimista. Acho que a inteligência artificial ela causa um impacto
tremendo, muito forte na advocacia, vai abocanhar, vai absorver muitas das tarefas dos advogados e vai causar uma restrição de mercado enorme, se não substituir mesmo os advogados. Eu acho que o impacto vai ser muito, muito, muito forte. Eu tenho muito receio, tenho medo do que vai ser da advocacia. A minha visão não é otimista. Tenho estudado, lido, conversado com algumas pessoas sobre inteligência artificial. As opiniões variam, evidentemente, mas a minha posição é que... Porque a inteligência artificial está indo muito nessa onda de linguagem, de comunicação. O que é que o advogado faz? Né? O advogado é um comunicador, ele precisa ter uma base de conteúdo. Quando o comunicador que tem mais conteúdo é um melhor comunicador, né? E com aquele conteúdo ele comunica de forma escrita, comunica oral. E a inteligência artificial, ela vem nisso mesmo, hoje em dia, do jeito que está sendo posta. Vem evoluindo muito rápido. Estamos já num patamar assim, que é impressionante o que faz. Chat GPT, essas coisas é impressionante. E assim, vai continuar evoluindo, né? O que vai vir em 2, 3 anos é um negócio que as projeções, eu acho que vai impactar realmente demais. Deixa eu te contar uma outra história. Eu sou um advogado, eu sou muito feliz como advogado, sou um advogado realizado. Eu sempre quis ser advogado, desde criança, desde 5, 6 anos de idade. Eu criança, assim, me perguntava o que você vai ser quando crescer advogado. Nunca foi ser bombeiro, jogador de futebol. Eu não sei por qual razão, mas eu sempre disse que queria ser advogado. Eu nunca tive a menor dúvida a respeito disso. Poxa, e hoje sou pai, tenho 2 filhos. Os meus filhos são gêmeos, eles têm 13 anos. E a uma dada altura, um deles falou: pai, se eu não for jogador de futebol, eu quero ser advogado. E não vai ser jogador de futebol, muito provavelmente. Então era uma coisa para eu ficar muito feliz com isso, né? Poxa, você é um advogado realizado poxa, seu filho vai querer ser advogado também, seguir a trilha do pai. É uma coisa que eu sempre pensei que me deixaria muito feliz, muito orgulhoso. Ele falou isso assim: vamos pensar um pouco melhor, vamos ver, tá cedo ainda. Porque eu fico angustiado, sabe? O que vai ser e a dificuldade para os jovens advogados. Então, quem planeja a sua carreira na advocacia, eu acho que precisa sim levar em conta a inteligência artificial e esses avanços tecnológicos. E em que medida? É interessante, eu acho que o ideal é que você tente encaixar uma área ou uma atuação alguma coisa que a máquina não faça. Você tem que arrumar uma brecha aqui que a inteligência artificial não entrega. Você tem que fazer o que a inteligência artificial não faz. Então, esse é um fator a ser considerado decisivamente no planejamento de carreira hoje em dia. E o que a máquina não faz? O que vai sobrar? E, portanto, qual é o futuro da advocacia? A máquina não tem empatia. É uma programação. Ela não tem sentimento, ela não tem empatia. E eu acho que a advocacia do futuro é uma advocacia cada vez com mais empatia, cada vez com mais sentimento, cada vez com mais coração, cada vez mais comprometida, cada vez mais olhando no olho, cada vez mais parceira do cliente, mais próxima do cliente. Essa é a advocacia do futuro. E nessa perspectiva muito estratégica, porque a base, a inteligência artificial vai entregar. Agora, o que tu vai fazer com essa base? Como tu vai usar? Como tu vai calibrar as coisas? Em que tempo? Isso eu acho difícil a máquina fazer. Isso eu acho que ainda vai precisar de advogado. Mas eu tenho muito receio, né? Porque estamos perto aí, como tu mencionou de início, de 1,5 milhão de advogados no Brasil. É muita gente. Né? E essa advocacia, assim, com empatia, com coração, próxima e super estratégica, é para aqueles que já têm uma senioridade, que já estão num estágio avançado. O menino que está começando, né? Como é que ele vai se encaixar nisso? Realmente é difícil. É um enorme desafio. É um fator que complica muito. Por isso que eu não tenho muita certeza se eu gostaria que meu filho fosse advogado. Talvez seja melhor para ele procurar uma outra coisa, não sei, também tenho dúvida. Mas é uma coisa a se pensar. A advocacia é uma carreira linda, é super gratificante. Você receber das pessoas uma procuração, um voto de confiança para representá-las, né?
pessoas têm problemas que elas não conseguem resolver de ordem jurídica. Isso gera um tormento para as pessoas, para as famílias. Isso pode ser um contrato que vendeu um imóvel, o sujeito não pagou, a empresa que está indo mal, um problema em relação com um contrato administrativo, porque ela tem direito a alguma coisa, a administração não dá. E tem essas questões que às vezes impactam muito a vida das pessoas e as pessoas não dão conta de resolver sozinhas. Elas procuram um advogado e entregam ao advogado o problema da vida delas. E muitas vezes, pura e simplesmente por contratar o advogado, a pessoa já sai assim, olha, aliviada, né? Eu entreguei essa questão, agora está nas mãos de uma pessoa que entende, de um advogado competente. Então, cara, é uma profissão muito bonita, é uma profissão muito gratificante. Só que vai passar por inúmeros desafios e, repito, isso deve ser considerado no planejamento de carreira. Pelo que você traz, talvez não seja nem a advocacia em si que ela vá... eu acho que ela vai passar por uma transformação, né? Talvez... Quando você... Mas eu acho que muito impactante, né? Sim. E talvez não dê tempo da maioria se adaptar. Tem esse receio. Porque antes o foco era muito mais na produção em si, e aí pelo que você traz hoje vai pesar mais nessa balança esse relacionamento, esse acolhimento, que com certeza as demandas que vêm, de fato, elas têm um peso emocional para a pessoa bem significativo e que tem que ser considerado no processo. Sim. E nessa experiência também do serviço. Eu acho que esse é o caminho da advocacia. Essa empatia, esse coração, sabe? Eu acho que as pessoas... A resposta a máquina talvez dê. Uma resposta objetiva. Então, as pessoas precisam mais do que isso, eu acho. O mercado vai precisar mais do que isso. Mas muitas vezes essa resposta dura, impessoal, né, sem empatia, ela é suficiente. E ela vai abocanhar muito do mercado. E hoje, para quem já escolheu o direito, para quem por algum motivo já está nesse caminho, para a gente encerrar, o que você diria então para essa pessoa? O que seria importante ela focar nesse caminho, pelo menos daqui a uns 5 anos, né? Repetindo, a minha ideia é essencial. Olha, tenta saber o que vai te deixar feliz. Te projeta daqui a 10, 20, 30 anos. Te enxerga daqui a 10, 20, 30 anos e pensa se o que vai te trazer felicidade. Né? O planejamento começa com isso, que tu queres para ti. É uma decisão tua. Tu pode conversar com os outros, com parentes, tu pode procurar conselhos de profissionais, de psicólogos, coaches, enfim. Mas é uma decisão tua, é individual, porque é a tua vida é a tua felicidade. Então, com base nisso, define o que tu quer ser. Tenha clareza que quanto maior a tua ambição, maior o preço tu paga. Maior o sacrifício tu tens que fazer. Não adianta nada tu definir uma meta muito ambiciosa e tu não ter disposição para pagar o preço. Essas duas coisas estão atreladas. Então pensa bem nisso. Define o que tu quer e o caminho, o preço que tu vai pagar. Toma uma decisão consciente sobre isso. Para que os teus sacrifícios valham a pena, para que eles valham a pena, para que eles recompensem. Para que a posição que tu galgares, para que recompense esses sacrifícios. Mas, enfim, pare para pensar sobre o assunto. Tire um tempo para isso. Te organize para fazer isso. Isso não é um negócio assim que é para ser feito quando sobrar um tempinho. Isso é talvez o ponto mais importante da tua vida. Isso é prioritário. A partir do momento que tu sabe onde chegar e traça uma estratégia a respeito do como, aí tu precisa te motivar, ter um grande propósito, introspectar isso e seguir em frente. E diante dessa tua última pergunta, né, e eu acho que aqui tem muito a ver com como. Leve muito em consideração a inteligência artificial e todos esses avanços tecnológicos. O como significa você ter a percepção de mercado, nicho, área, demanda de mercado, como entrar, concorrência. Então pesquisa, tenta colher informação, vai muito do feeling, mas te atente a isso. Né? Isso é um negócio importante, essa inteligência artificial e toda essa transformação tecnológica que nós vivenciamos hoje. Chegamos então ao final do episódio de hoje. Espero que para você tenha sido tão enriquecedor como foi para mim, trazendo insights não só sobre a carreira da advocacia, mas eu diria que para a vida. Então, muito obrigado, Joel, pelo seu tempo.
Muito obrigado, Nayan. Um prazer enorme ter essa conversa e de novo, é um assunto fundamental, né? A felicidade, o que a gente vai fazer com a nossa vida. Então, planejamento de carreira e, sobretudo, uma carreira tão bonita quanto a advocacia. Este foi o MNcast, o podcast da Menezes Nibur, Sociedade de Advogados. Acompanhe os próximos programas, tanto no Spotify como no YouTube da Menezes Nibur. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.